E agora, gente, vamos falar sobre o rim. Todo mundo tem que ter o cuidado com o rim, né? Ela é a função fundamental para que a gente consiga sobreviver. Com a gente aqui no estúdio, nós vamos conversar com o Dr. Hercílio Alexandre da Luz Filho, que é presidente da Fundação ProRim aqui em Joinville e é nefrologista, que é o médico que cuida do rim. Boa tarde, doutor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Maicon. Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Então, a primeira pergunta que a gente faz: quais são os cuidados que a pessoa precisa ter para ter uma alimentação saudável e não prejudicar o rim? O rim, a pessoa perde a função renal principalmente por duas doenças principais. É o diabetes e a hipertensão. Quer dizer, para a pessoa chegar na fase que precisa fazer diálise, precisar de máquinas e tal, a pessoa principalmente tem que ter essas duas doenças. Para a hipertensão arterial, o essencial realmente é a dieta, o cuidado com a dieta, comer sem sal é extremamente importante, né? E quando a pessoa detectar que tem pressão alta, ela realmente tomar remédio. A pressão alta tem uma curiosidade, um erro muito frequente. As pessoas, elas deixam de tomar remédio quando a pressão fica normal tomando a sua medicação. Elas abandonam a medicação, a pessoa volta a ter pressão alta. Então tem que ter muito cuidado, a pressão alta não tem cura e a pressão alta precisa de remédio a vida toda. E o diabetes, a pessoa que tem diabetes depois de alguns anos também, ela pode leva à perda da função renal. E o cuidado, o controle que tem que ter é da glicemia. A pessoa tem que ter, a pessoa diabética não pode tomar açúcar, não pode comer açúcar, e a pessoa tem que tomar suas medicações para também não ter essa doença. O rim, quem ainda não tem problema do rim, não é acusado ainda, mas para evitar, né, o sal é o perigosíssimo, né? Sim, o cuidado com o sal, o cuidado com a alimentação, né? O cuidado com tomar líquido durante o dia é extremamente importante. É importante, né? A gente precisa urinar em média 1,5 litro por dia, né? Dependendo, logicamente, dias de calores a gente urina menos, porque a urina se concentra, né? E dia de inverno a pessoa urina um pouco mais, mas a média que a gente precisa fabricar urina é em torno de 1.500 ml por dia. Isso só se consegue realmente tomando líquidos. Então esse cuidado de tomar líquido, de ter hábitos saudáveis, né? De não ter, não fumar. O fumo é importante, porque o fumo provoca uma vasoconstrição e o rim é um órgão extremamente irrigado, ele sofre com isso também. Então, esses são os cuidados, de uma maneira geral, que fazem a prevenção, para que a pessoa não chegue na fase de diálise, precisar fazer diálise ou precisar fazer transplante renal. Uma pergunta: uma pessoa consegue sobreviver sem ter o rim? Não. A pessoa consegue sobreviver até ter 10% da função renal. Quando a pessoa... A doença renal é uma doença silenciosa, ela começa devagarzinho e vai progredindo, ela dá muito pouco sintoma, isso é muito ruim, porque as pessoas não fazem o diagnóstico precoce, né? Existe um exame chamado creatinina, que deve ser feito por todo mundo, é um exame de sangue, extremamente fácil de fazer, mas quando a pessoa chega a só ter 10% de função renal, a pessoa não consegue mais sobreviver, e a pessoa precisa entrar numa máquina, fazer o que a gente chama de hemodiálise, né? E depois, alguns meses depois, realizar um transplante renal, que realmente é a melhor forma de tratamento para quem perde a sua função renal. Eu já fiz várias reportagens lá no Hospital Regional. É muito difícil esse processo de hemodiálise, né? Tem que ficar naquelas máquinas, é feito o tipo de uma transfusão de sangue ali, né? Na verdade não é uma transfusão, na verdade a gente usa um equipamento, que é o rim artificial, que é uma máquina. Que faz o serviço do dialisador e faz o sangue do paciente passar por líquidos, através de líquidos, onde a gente tira, nesse processo, a gente tira as substâncias indesejáveis, que as mais comuns são ureia, creatinina, um íon extremamente maléfico para o organismo quando ele está doente, que é o potássio, que provoca parada cardíaca. A gente, através do processo da hemodiálise, que é a passagem do sangue em contato com um líquido especial, vamos dizer assim, consegue haver essas trocas e o doente fica naquela máquina 4 horas, em média, 3 vezes por semana. Não é um tratamento que dói, não é um tratamento que provoque grandes reações, mas a pessoa fica 3 vezes por semana, fica dependente de uma máquina, 3 vezes por semana durante 4 horas. Não é o melhor, mas como eu sempre digo, é o único órgão do nosso corpo, do nosso organismo, que a gente consegue substituir a longo prazo por uma máquina.
né, é o rim. E ainda tem uma solução, que é uma solução muito boa, que é uma solução que o Brasil está fazendo muito, que é o transplante renal. A gente ouviu ali as suas dicas de beber bastante líquido durante o dia e urinar também. Mas quais seriam os sintomas que já vou detectar? Pô, acho que estou com problema de rim. Quais seriam os sintomas que a gente poderia identificar e já fazer um exame para constatar realmente a doença ou tentar, né? Tem alguns, o rim nunca dá um sintoma direto, ele dá nas fases finais e são sintomas não específicos. Por exemplo, quando a pessoa quando perde completamente a função renal e não tem esse diagnóstico, a pessoa, por exemplo, começa a vomitar muito. E a pessoa acha que tem problema de estômago. Então é assim, ó, com até 30% de perda, quando a pessoa tem 70% de perda de função renal, a pessoa tem praticamente nenhum sintoma. A não ser uns sintomas muito discretos, por exemplo, acordar muito à noite para urinar. Ou começar um discreto edema, um discreto inchaço nas pernas. Mas são sintomas indiretos. Quando a pessoa, então, fica realmente dependente da diálise 10%, é que as pessoas têm, às vezes, até sintomas neurológicos. A pessoa entra em coma, a pessoa começa a ter vômito, começa a inchar demais, fica toda inchada, a gente chama uma nasarca. A pessoa tem dificuldade de articular as palavras, é uma série de sintomas, mas nada específico. Por exemplo, parar de urinar, a pessoa, muito dificilmente acontece isso na insuficiência renal crônica. A pessoa para de urinar num processo agudo, mas na insuficiência renal crônica a pessoa urina normalmente, só que é uma urina sem ter uma qualidade boa de urina, que ela não elimina os elementos que estão intoxicando as pessoas. A pessoa sofre um processo, para as pessoas entenderem, as pessoas sofrem um processo de intoxicação. Tá certo, então. A gente acompanhou então a entrevista com o Dr. Hercílio Alexandre da Luz Filho, que é presidente da Fundação ProRem e também nefrologista, que é o médico do rim. Você ficou bem atento, então, às dicas para não aí acabar sofrendo e ser um paciente de hemodiálise, né? Que tem que ir lá todos os dias, ficar naquela máquina deitado lá com o braço assim, né? Exatamente. Tem mais alguma dica, mais alguma informação? Não, eu só gostaria de alertar mais uma vez, quer dizer, eu acho que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, devem fazer um exame muito simples, que se chama creatinina, é um exame que qualquer laboratório da cidade faz, que detecta, que dá o grau de função renal, se a pessoa tem algum sofrimento renal ou não. Eu aconselharia pelo menos a pessoa fazer esse exame de creatinina, que é um exame que dá uma boa ideia se a função renal está ideal ou não. Muito obrigado. Tá certo, então, doutor Brito, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, e o espaço é da comunidade. Quando o senhor quiser vir aqui, está aberta as portas do programa. Obrigado.